Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio e TV, um canal de bênçãos para a sua vida. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas. Nesta oportunidade, essa transmissão online. Espero que você esteja bem, onde você estiver, e que você possa estar participando deste culto. Você dê uma paradinha aí onde você está agora, nesse dia do Senhor, dedique mais esse tempo ao Senhor. A Igreja Batista Boas Novas, no ano de 2026, no cumprimento da grande comissão, sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Começamos com um grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto coletivo. Convido você a nos visitar. Venha, traga a sua criança. Há uma programação, um espaço especial para a sua criança, enquanto nós adultos participamos do culto coletivo. Nosso templo está na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, bem pertinho ao quartel do Corpo de Bombeiros. Será uma alegria receber você e a sua família. Vamos falar com Deus, buscar a direção de Deus, a presença de Deus. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Vai aparecer aí no chat o nosso teleoração. Através desse número você pode enviar o seu pedido de oração ou o seu motivo de gratidão. Nós vamos estar incluindo o seu pedido de oração na nossa agenda de oração e também participar com você desse momento de gratidão a Deus. Você pode anotar o número aí, 21 978 912 910, 21 978 912 910. Vamos falar com Deus? Você pode nos acompanhar de onde você estiver. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós aqui estamos como Igreja do Senhor, levantando a nossa voz para anunciar a mensagem dos céus, mensagem de paz, mensagem de salvação aos corações, que o Senhor possa fazer com que essa transmissão possa ir até os confins da terra, conforme o teu plano e o teu propósito, possa ela alcançar corações. Que a Igreja do Senhor seja edificada, que esse seja um tempo de reconciliação com o Senhor, um tempo de salvação, libertação e cura. Clamamos ao Senhor por cada brasileiro, cada lar,
cada família, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor, que agora está mesmo nos 4 cantos dessa terra, levantando a sua voz para anunciar Jesus Cristo como a única esperança. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que haja paz na nossa nação, que nada falte ao nosso povo, que o Brasil venha reconhecer que Jesus Cristo é a nossa única esperança e que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor, como cremos e como está escrito nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai, também agradecer ao Senhor a vida de cada pai. Ó Deus, agradecer ao Senhor esse dom, esse chamado para a paternidade. Mais do que nunca, Pai, clamamos ao Senhor para que o Senhor derrame sobre os pais uma unção de liderança, uma unção, Pai, vinda da parte do Senhor, para que as famílias sejam bem conduzidas, ó Deus, segundo o Teu plano, o Teu querer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Clamamos a bênção do Senhor sobre a família, conforme o Senhor estabeleceu, conforme o Senhor instituiu. Que o Senhor nos abençoe, nós que aqui estamos, que o Teu Espírito Santo esteja no controle dessa transmissão e deste culto. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se você concorda, você também pode escrever aí no chat que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queremos aqui enviar o nosso abraço a todos os pais. Hoje é um dia de gratidão a Deus, um dia de celebração pela vida de cada pai. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, como ele me ensinou, como ele me conduziu na caminhada até ter um encontro real com Jesus, e mesmo depois disso, sempre foi bênção na minha vida. Já está com o Pai, já não está conosco, mas ainda hoje ele, os seus ensinos ainda falam, seu testemunho na minha vida, de todos os meus irmãos e com certeza por onde ele passou. Que você possa também estar aí grato ao Senhor pela vida do seu pai, por esse dom maravilhoso. Você que possa também estar comprometido mais do que nunca, está orando ao Senhor em favor do seu pai. Você pode ser bênção, não é? Na vida do seu pai. Muito bem, hoje pela manhã tivemos um encontro maravilhoso na igreja. Estamos com a nossa escola de discípulos, na escola dominical, nesse projeto Escola de Discípulos, quando estamos sendo ministrados, treinados, relembrados, né, sobre os princípios de uma vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, para que possamos estar mais capacitados a cumprir a grande comissão. Depois seguiu-se o culto ao Senhor e também um momento de gratidão a Deus e homenagem aos pais. Um momento muito lindo, sempre realizado pelo Ministério da Infância. As crianças, na sua simplicidade, na sua beleza, na sua pureza, blindou o coração de cada pai com uma homenagem e um tempo de gratidão muito lindo que tocou os nossos corações. Hoje pela manhã, então, eu comecei falando sobre os pais, sobre a relação pais e filhos, e hoje ministrei uma palavra nesse sentido e vou nessa oportunidade estar compartilhando também um pouco mais sobre esse mesmo assunto, né? Sobre a relação agora do pai com o filho, especialmente, e quero estar compartilhando sobre algumas principais ameaças a uma paternidade saudável, a partir de uma perspectiva cristã bíblica. As principais ameaças do nosso tempo ao exercício de uma paternidade saudável, né? E quero estar nesse tempo, então, compartilhando com você sobre esta questão. O texto que nós temos separado para este tempo são 2 versículos da palavra do Senhor. Primeiro, Efésios
6:4, carta de Paulo aos Efésios, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E conforme está também em Êxodo, capítulo 20, verso 2, Efésios, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na face da terra que o seu Deus te dá. Êxodo 20, 12. E Efésios 6:4, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação. Muito bem. A família sempre esteve no plano de Deus para o mundo. Quando Deus criou a grande obra criadora, e Ele instituiu a família, sempre esteve no centro da atenção de Deus. E Ele deu todos os princípios, Ele forneceu todos os princípios e valores para que a família vivesse bem. E Deus falou ao nosso pai Adão que deveria crescer, multiplicar e encher a terra. Porque depois viemos a entender que Deus é um Deus geracional. E Ele se manifesta de geração em geração. E Ele se preocupou em estabelecer esse núcleo, essa reunião de pessoas, onde teria uma maneira de ser, uma maneira de agir, para que esse propósito dele se cumprisse. Então, desde então, e sempre foi, e ainda hoje é, a família de grande importância. Podemos dizer que Deus tem um chamado para cada um de nós. E Ele tem um chamado para os pais. Hoje nossa atenção está voltada para os pais. E algumas coisas que vamos falar aqui, claro que se aplica também à mãe, à mulher. Mas Ele tem um chamado para o pai. É o chamado de ser o influenciador dos seus filhos, das gerações. Ele é o líder nessa parte. Ele é o influenciador. É o que vai estar à frente. Deve estar no exercício desse chamado. E assim, o pai tem esse chamado para ser um cooperador de Deus no seu plano para cada um de nós. Então, influenciador, um discipulador, e isso por meio da expressão do amor de Deus, exercendo uma liderança conforme os princípios e valores de Deus, sendo aquele protetor da família, um discipulador da sua casa, sendo um exemplo, sendo aquele encorajador da família e, acima de tudo, sendo um instrumento da transmissão da fé. Isso mesmo. Talvez você pense assim, mas puxa vida, que sobrecarga, que responsabilidade. É verdade. É uma grande responsabilidade. Mas, ao invés de vermos isso como um peso, vamos ver como um privilégio que temos de ter esse papel dentro dessa instituição chamada família. Então, por isso, nós logo entendemos que as maiores necessidades do nosso tempo é que haja na família uma dinâmica consistente em harmonia com a palavra de Deus. Para que a paternidade ela seja saudável.
Podemos começar então, antes de falar propriamente nas ameaças a uma paternidade falar, pensar um pouquinho no modelo bíblico da paternidade. Antes de tratar das ameaças a esse exercício da paternidade, o que Deus tem estabelecido para uma paternidade segundo o querer dele. Então, a Bíblia apresenta o próprio Deus como o Pai. E Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse assim, vamos orar sempre assim, Pai nosso que está nos céus. Então, essa função, eu posso falar, esse instituto da paternidade tem tudo a ver com o nosso Deus. E Paulo afirma assim, sois filhos, porque sois filhos, filhos de Deus. E Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Paulo está falando aqui numa relação de paternidade real entre nós e Deus. Então, podemos entender que o modelo bíblico da paternidade parte da própria pessoa de Deus. Então, isso quer dizer que a paternidade, você pai, você mãe, ela deve refletir os atributos do caráter do Pai Celestial. Sim. E quando falo assim, como hoje me referi pela manhã, essa palavra é para todos, pai, mães, filhos, solteiros, né, os avós, porque precisamos olhar para a família como um todo e entender qual é o papel de cada um, olhar mais um para os outros, como me referi hoje pela manhã, para que possamos entender o papel de cada um e assim entender a família como Deus estabeleceu. Deus deu papéis a cada um dentro de uma família. E às vezes cometemos erro porque não olhamos para o outro. Não percebemos qual é a função do outro estabelecida pelo Senhor. Então, a paternidade humana, nós pais deveríamos de alguma maneira refletir os atributos do caráter do Pai Celeste. Rapidamente podemos mencionar alguma dessas evidências desses atributos. Um pai presente, não somente presente, mas participativo. Um pai amoroso, porque Deus é amor. Um pai justo, né, que estabelece uma liderança da casa, uma condução coerente, né, com equidade. Um pai disciplinador, que gosta de ver a sua casa em ordem. Um pai encorajador, ajudando os filhos a desenvolver o seu caráter, a sua identidade. Um pai exemplar, aqui é a parte mais difícil, e um pai que seja um homem espiritual, conduzindo os filhos ao conhecimento de Deus. Quando eu menciono o pai encorajador, eu lembro muito do meu pai, algumas cenas, algumas passagens da minha vida, que sabe como é a vida de adolescente, de jovens, quando tudo para nós fica assim bem certo. E se eu posso mencionar alguém que sempre me encorajou, foi o meu pai, em todas as áreas da minha vida, mas todas as dificuldades. Ele tinha uma maneira muito sábia e própria de nos encorajar. Não me lembro de uma crítica dura do meu pai diante das minhas limitações. Eu me lembro de palavras encorajadoras, né? Claro que sempre o pai tem que ser disciplinador, né? Tem que chamar, apertar os parafusos, né? Fazer as devidas intervenções de disciplina. Mas naquelas crises da juventude, principalmente, passagem da adolescência para a juventude, ele era aquela pessoa que encorajava. E eu tenho resultado na minha vida de encorajamento da parte do meu pai. Deuteronômio capítulo 6, 7, versos 7 e 8, apresenta uma declaração de Deus que pode, de alguma forma, dar cobertura à sustentação espiritual a cada uma dessas evidências, né,
que eu acabei de mencionar, de uma pessoa, um pai que possa refletir o caráter de Deus. E ele fala assim, conforme Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro tem que estar no nosso coração aquilo que vem da parte de Deus. Amém, queridos? Tem que estar no nosso coração, né? Tu as inculcarás aos teus filhos. Quer dizer, colocar dentro, internalizar, fazer que o filho entenda. E dessas palavras, falarás. Então é importante aqui a intervenção do pai, a fala do pai, né? A presença do pai, né? O exemplo do pai, e tu as inculcarás. E diz o texto que e dela falarás, não é ficar quieto só, falar, ensinar. É outro testemunho que eu dou do meu pai, ele nos falava todo o tempo que tinha sobre as coisas de Deus, e de forma sistemática e de forma espontânea. Falarás, dela falarás, assentado em tua casa, dentro de casa, no dia a dia, na vida privada da família, e andando pelo caminho. Isso é, as diversas situações da vida, ao caminhar com seus filhos. Como eu lembro meu pai conversando comigo no caminho, né? Meus irmãos hoje deram testemunho disso também. Meus irmãos biológicos, como ele falava com a gente, andando pelo caminho, ia ao comércio, quando ele ia conosco, ele sempre estava falando sobre dando testemunho de Deus, aproveitando a oportunidade para nos transmitir um ensinamento da parte de Deus. Ao deitar-te e ao levantar-te. Eu vou ler agora o verso mais uma vez. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o modelo bíblico é esse, em linhas gerais. Agora vamos considerar algumas ameaças ao exercício da paternidade saudável. Vamos falar de ameaças, porque essa palavra é uma palavra de aviso, de alerta para nós. A primeira ameaça é a ausência do pai. É uma grande ameaça num tempo de correria, como vivemos, um tempo de pressa, de agitação. Porque às vezes o pai está dentro de casa, mas está ausente. Você entende? Pais que estão dentro de casa, mas está ausente. Ele não é participativo. Ele trata das coisas, ele trata com seus filhos de maneira superficial. É muito trabalho, é correria, hoje podemos mencionar, é o celular, é a internet, as redes sociais e outras preocupações e outros envolvimentos que vai tomando então a atenção que poderia ser dada à família, aos filhos. E esse envolvimento pode ocupar aquele espaço, roubar aquele tempo, aquela dedicação que poderia ser destinada aos filhos. Pais ausentes, né? E como diz a palavra, assentando-te em tua casa. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A ideia de um pai presente, né? Isso vai ajudar, essa descrição bíblica nos faz pensar num pai que está transmitindo a fé pela convivência. Então, não basta perguntar quanto tempo passo com meus filhos. É necessário perguntar quanto tempo eu estou com meu filho. Quanto tempo passo com meus filhos é diferente de quanto tempo eu estou com meus filhos.
quanto tempo eu estou realmente presente, dando atenção a eles. Eu, de vez em quando eu observo uma cena no nosso cotidiano que eu fico a pensar. Não sei se você que me acompanha já viu essa cena. Às vezes estamos num local, num shopping, num restaurante, fazendo lanche, e a gente vê o pai com uma criança. Eu imagino, eu suponho, sempre é muito constante essa imagem, e isso me chama a minha atenção. E esse pai está com a criança ali, não está a figura da mãe, me traz a ideia, supostamente, que esse pai está ali cumprindo um tempo de estar com a criança, talvez não convive em casa, talvez trate de um casal que se separou, então tem esse tempo para estar com o filho. Mas o que me impressiona é que o pai está com a criança, às vezes em pleno lanche, e está lá a criança lanchando, e o tempo todo o pai usando o celular. Você já viu essa cena? Me incomoda muito. Não é um atendimento celular, é direto. E às vezes a criança fala, o pai dá uma atenção, mas volta para o celular. Essa cena me impressiona bastante, né? Uma criança pode ter brinquedo, pode ter roupa, pode ter escola, e deve ter. Hoje a criança desfruta da tecnologia e ainda assim sentir profundamente o seu pai como um pai ausente. Então, presença real, que envolve uma convivência. A segunda ameaça a uma paternidade saudável, conforme os padrões de Deus, é inversão das prioridades. As prioridades estão invertidas. Os pais proporcionam aos filhos certo conforto, mas ele não dá de si mesmo aos seus filhos. Como já falei, é o trabalho excessivo para oferecer melhores condições e acaba tendo pouco tempo para conviver e as prioridades ficam invertidas. E uma pergunta que salta a nossos ouvidos é a pergunta de Jesus, muito apropriadamente aplicada ao que falamos agora. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto fala diretamente de uma realidade espiritual, mas nós podemos perguntar o que aproveitará o pai dar tudo ao seu filho e não cuidar do crescimento espiritual, não discipular o seu filho, não se preocupar com a salvação do seu filho, não se preocupar com um filho ou uma filha, uma pessoa de valor, segundo o querer do Deus. Às vezes ganhamos tanta coisa e perdemos o que é essencial. Talvez nossos filhos precisam de pais que possam estar mais disponíveis para uma conversa, um abraço, uma oração. Será que temos orado pelos nossos filhos? Uma palavra de encorajamento, como falei. Um pai que... O filho talvez precise de um pai verdadeiramente que possa estar disposto, tenha algum tempo para escutar. A terceira ameaça é uma paternidade autoritária. Na nossa caminhada ministerial temos encontrado pessoas que já adultas que carregam um peso, uma ferida de ter convivido com um pai que foi extremamente autoritário. E isso, quantas pessoas já que são até pais, já encontramos até já pessoas já avós que ainda carregam um peso e até uma dor de um pai que foi muito autoritário. Por isso que Paulo adverte, não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas tratá-los com amor. O pai, conforme os padrões bíblicos, ele
precisa ser alguém, um líder, ter uma autoridade, mas não ser autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Ele precisa ser líder, uma liderança, uma autoridade saudável, que possa sim estabelecer limites, dar direção, corrigir sem destruir, disciplinar sem rejeitar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem ama. E muitas vezes a disciplina, a correção, ela é uma ferramenta de salvação do pior, de colocar no caminho do Senhor. Disciplinar em amor, sem produzir terror. Disciplinar sem produzir desorientação, que às vezes a disciplina causa mais problema do que solução. Amor, acompanhar a disciplina, vai produzir a formação do filho, não é verdade? A quarta ameaça é a falta de expressão de afeto, de amor. Sempre gosto de tocar nesse assunto. Muitos homens foram educados em ambientes hostis e foram formados com um conceito de liderança baseada na hostilidade. E assim ele foi formado e acha que é assim que funciona. Não é isso. Talvez nossos filhos precisam ouvir de nós: eu amo você. E quem sabe muitos pais não ouviram isso dos seus pais, nunca ouviram isso. E hoje repetem a mesma cena, não falam isso. Não expressam afeto, amor. E a consequência é que alguns aprenderam a demonstrar o amor através de só bens materiais. Mas o amor vai muito além disso. Os filhos precisam ouvir expressão de amor, experimentar. E eu quero dizer para você, aí não é só filho em fase de formação. Em qualquer época, em qualquer momento da nossa vida, é muito bom ouvir dos nossos pais, quem tem os pais, a expressão de amor. E que esse amor seja realmente manifesto. Seja amor realmente expresso, porque afinal de contas, Deus é amor. E nós precisamos expressar a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Quem sabe muitos pais precisam aprender a dizer: eu amo você, tenho orgulho de você, você é importante para mim, estou aqui para te ajudar. Ou até o pai para dizer: eu errei, você pode me perdoar? Como isso é bom para os nossos filhos e como isso estabelece, né, uma paternidade saudável. E a quinta ameaça é o exemplo. Você já viu falar aquele ditado de você faz o que eu falo, que eu mando, mas não faz o que eu faço? Talvez essa seja uma das ameaças mais sérias. Porque os filhos, quem sabe, não fazem exatamente o que os pais mandam, porque eles não veem o pai fazendo aquilo que dizem que eles têm que fazer. O exemplo é importante. Paulo disse assim aos seus filhos na fé e serve para nós hoje: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que a gente pode falar isso? É muito desafiador, não é verdade? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A paternidade, então, é, como alguém disse, uma teologia vivida diante dos filhos. Uma teologia bíblica vivida diante dos filhos. Se o pai fala sobre oração,
ele precisa ser um homem de oração. Se o pai fala ao filho sobre honestidade, ele não pode mentir. Se o pai fala sobre respeito, ele tem que ser respeitoso, dentro de casa e fora de casa. Se um pai fala sobre Deus aos filhos, ele precisa mostrar o seu compromisso com Deus. Não é verdade? O exemplo. Um exemplo. Se você sabe como são os filhos, quem é pai sabe. E nós fomos filhos já em tenra-idade, sabemos também. O filho percebe a contradição na vida dos pais. Alguém escreveu o seguinte, declarou a seguinte palavra: a vida do pai é um dos primeiros livros que o filho lê. Faz sentido isso. E, finalmente, a terceirização na formação dos filhos. O pai acha que o filho está na escola e que então a escola cuida do filho. Talvez o pai trabalhe, tenha uma atividade profissional fora e a esposa está em casa, ele acha que só a esposa que tem que cuidar. Ele não participa. E às vezes acha que a escola, a igreja, a sociedade e até a internet e amigos podem auxiliar, mas não podem. Às vezes dá o telefone, o celular para o filho para ele ficar distraído lá e não incomodar. A Bíblia nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Não terceirizar. Às vezes entregamos nossos filhos à internet. Isso é perigoso demais. Merecia um estudo só sobre isso. Muito perigoso. E quem pensamos que estamos educando nosso filho, na verdade, nosso filho está sendo educado, a nossa criança, pela mídia e pela internet. O pai precisa ser esse agente para transmitir a fé de geração em geração. E que tal, então, a mesa sem celular, de vez em quando? A conversa sem interrupção. Que tal oração em família? Leitura bíblica em família? Culto em família? Seria de muito valor para as nossas crianças. Finalmente, pais que não conseguem dizer não. Que dificuldade, né? Pais passivo. Não existe a liderança passiva. Acha que as coisas vão acontecer naturalmente e não consegue dizer não. É a chamada, que nós podemos chamar de a paternidade permissiva. Não quer frustrar o filho, não quer frustrar o menino, a menina, o adolescente, a adolescente, e vai fazendo concessões, de concessões e concessões, vai abrindo mão do exercício da paternidade saudável. Pais que confunde a paternidade com a amizade. Eu concordo em certa medida, e bem compreendido, que os filhos não precisam de amigos, pais. Eles precisam de pais, amigos. Primeiro a paternidade. E às vezes os pais estão lidando com o filho como se fossem amiguinhos. E vão perdendo, vai escapando, vai abrindo mão desse chamado de Deus para educar o nosso jovem. Está aí, a nossa sociedade é fruto disso. Nossa sociedade é retrato disso. Os filhos precisam ouvir não, muitas vezes, dos nossos pais.
Às vezes um não vai trazer um resultado para a vida toda. Porque muitas vezes o filho não entende o não do pai. Poxa vida, mas se próprio Deus diz para a gente não. Estamos cheios de exemplos nas Sagradas Escrituras. Deus dizendo não aos seus filhos amados. Não aos profetas, não aos homens que ele usou para a sua obra de redenção. E até hoje ele nos diz não. Como alguém bem falou certa vez, um não de Deus significa sim, porque vai trazer um resultado saudável e positivo para nós. E nós temos que ter essa perspectiva de dizer não para o nosso filho, mas com esse entendimento que aquele não é um sim. Vai ser triste na hora, vai trazer uma tristeza e é passageira. Mas o resultado desse não é um resultado restaurador, tem a ver com a liderança do pai. Isso também, principalmente nas crianças e nos adolescentes, vai trazer segurança. Então, eu acho que as crianças, os adolescentes, principalmente os jovens também, não precisam de amigos pais, mas de pais e amigos. O meu desejo é que Deus possa abençoar a vida de cada pai. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai. Que Ele possa nos dar sabedoria, nós pais hoje. Nos dar discernimento. Entender a grandeza desse chamado. E ser pai não é um peso, é um privilégio. Que Deus possa abençoar a vida de cada pai, de fazer cada dia um cooperador de Deus na obra de formação de uma geração saudável, para que o nosso Deus possa ir contando com sempre uma geração nova, através da qual Deus vai se manifestar esse mundo. Que Deus possa, então, nos dar sabedoria, discernimento, nos dar força, capacitação, e a fonte que nós temos para o exercício da paternidade é o nosso Deus, evidentemente, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e com a ministração em nosso coração do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, parabéns, papais. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada pai. Que o Senhor dos céus faça cada um de nós pais vitoriosos. Que tenhamos a alegria de cumprir este chamado. Amém? Foi muito bom estarmos juntos. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Quero deixar aqui o meu abraço duplo, meu e da Lígia, para cada um de vocês, nesse dia especialmente para cada papai, onde você estiver. Eu te abençoo dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma semana repleta de toda sorte de bênçãos.